reverendo Cláudio Navarro consagrou a Deus é uma reflexão teológica, política e psicanalítica sobre o atual entrave que a igreja enfrenta entre o teológico e o político. Essa é uma discussão já de 2000 anos e tem sido tema de teses de doutorado, pesquisas de pós-doutorado em diversas universidades do mundo. Em 2018 participei de uma conferência científica sobre ciências sociais aplicadas à religião, e um dos temas era a relação entre Estado e Igreja. Esse assunto foi ministrado pelo Dr. Fernando Catloga, que é uma das maiores autoridades da Universidade de Coimbra e também da Europa, que trata sobre esse assunto. Ele escreveu um livro chamado Entre Deuses e Césares, que é uma tese espetacular. E pronto, eu venho estudando esse assunto, ministrando algumas aulas também, algumas conferências, e achei por bem publicar um ensaio. Esse livro, ele não é o resultado de uma consulta bibliográfica, apenas algumas reflexões pessoais sobre o assunto. Temos, no máximo, aqui 5 citações de autores, mas a obra 99% toda original. Aleluia! Né? E os irmãos vão gostar desse texto. Esse texto é um texto apaixonante e ele também provoca uma ira santa. Eu tenho aqui 20 exemplares, então o livro está à disposição dos irmãos. Na realidade, esse livro seria lançado agora, dia 7 de setembro, em Barreto, São Paulo, onde estarei ministrando para estudantes de teologia. E achei por bem o Espírito fazer o lançamento aqui na Aleluia! Então lá já fica o segundo lançamento, né? A continuação do lançamento. Amém. Então eu espero que vocês consigam levar pelo menos um exemplar. Eu tenho apenas 20 exemplares aqui. 20 exemplares. E uma outra obra nossa, que já está na segunda edição, é o comentário da carta de Paulo aos Romanos. Já vendemos mais de 1000 exemplares. Glória a Deus. Mais de 1000 exemplares, graças a Deus. E eu já tenho mais de 150 mil livros vendidos no Brasil, né? Graças a Deus. E este livro aqui está à disposição também dos irmãos. E hoje fiquei feliz que o pastor Cláudio Navarro pediu também a teologia sistemática, né? Que é uma obra espetacular de teólogos portugueses e brasileiros. Nós dirigimos o trabalho, colocamos lá 4 textos também. E pronto, os irmãos terão a oportunidade então de fazer essa apreciação. Glória a Deus. Aqui fala sobre a dialética de Jesus, estados psicológicos entre o teológico e o político, provocações. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Amém? Amém. Irmãos, então vamos deixar as nossas Bíblias abertas no livro do Apocalipse. Deus abençoe a todos. Essa igreja é uma igreja abençoada, de pessoas inteligentes, saudáveis, resilientes, educadas, civilizadas e espirituais. Aleluia! Que bênção, né? Aleluia! Bênção isso. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa, porque hoje ela está exercendo o ministério de capelania doméstica. Nós temos lá 2 visitantes do estado de Rondônia, que são primas dela, estão tratando aqui no SARA, né, uma delas, e nós estamos dando assistência, né? Estamos dando assistência, vamos orar também. Inclusive uma é psicóloga e trabalha como psicóloga lá em Rondônia. Irmãos, então hoje nós estaremos meditando sobre 7 bênçãos do livro do Apocalipse. Esse estudo foi recentemente publicado em uma revista evangélica brasileira. Sempre publica artigos nessa revista. E gostaria também que os pastores apresentassem estudos para a gente publicar na revista também. Amém. Porque, pela misericórdia de Deus, eu sou o vice-presidente da revista. Então não haverá nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Então,
E a revista ela é patrocinada pelo governo do Distrito Federal. Glória a Deus. Pelo Glória a governo do Distrito Federal, essa revista nós não temos custos nenhum. Ela é distribuída em todos os ministérios, em todos os gabinetes de políticos. E pronto, e vamos, já a partir de setembro, vamos receber mais exemplares e vamos trazer aqui uns 50, 100 exemplares gratuitamente para os irmãos. Já a partir de setembro já, ok? Então, quais são as 7 bênçãos do livro do Apocalipse? Muitas pessoas não gostam de estudar o livro do Apocalipse, porque elas acham que o livro do Apocalipse é um livro de terror, um livro que assombra, um livro que assusta, um livro que intimida as pessoas, mas o livro do Apocalipse não é nada disso. Pelo contrário, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. No início do livro, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, perceba aqui que a revelação é de Jesus Cristo. Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo uma revelação. Essa revelação, ela foi recebida pelo apóstolo João, e João oportunizou essa mesma revelação às igrejas da sua época. Assim também nós hoje temos a oportunidade de lermos o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, apesar de conter algumas linhas de interpretação, como a escola historicista, a escola futurista, a escola preterista e a escola idealista, mesmo estudando essas escolas, os estudiosos estão de comum acordo que essa literatura ela fala de uma batalha entre o bem e o mal, e também projeta a vitória de Deus sobre todas as forças do mal. Aleluia. A vitória de Deus sobre todas as forças do mal. Na verdade, o livro do Apocalipse é uma visão não apenas histórica, não apenas da caminhada da igreja, mas também aponta para o futuro da igreja, para o futuro da história, o futuro da humanidade. É o livro do Apocalipse. E aqui nós encontramos 7 grandes bênçãos. 7 grandes bênçãos. E a primeira delas, já vamos ler, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós somos convidados a ler e a ouvir as palavras da profecia do livro do Apocalipse. Aqui nós tomamos conhecimento de que, se realmente nós estamos lendo o Apocalipse, estamos escutando as suas palavras, Deus está falando conosco através dessa leitura, nós somos chamados de bem-aventurados. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E temos ainda a seguinte resposta e continuação que o autor nos fornece: e guardam as coisas que nela estão escritas. Ou seja, nós temos que guardar todas as advertências, como também todas as bênçãos que o livro revela. Glória a Deus. Irmãos, o livro do Apocalipse também nos aponta e nos convoca a não perdermos a esperança de novos céus e a esperança de nova terra. Então, me guardo as coisas que nela estão escritas. Então, para você saber quais são essas coisas, você tem que ler o livro do Apocalipse. E você tem que também ouvir as palavras desta profecia. Qual é a diferença entre ler e ouvir?
quando você lê o livro do Apocalipse, você está fazendo uma leitura comum. Mas quando você ouve as palavras proféticas do livro do Apocalipse, a leitura então, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque há uma diferença entre ler e ouvir. Ler é uma leitura comum, mas ouvir é a escuta pelo Espírito Santo. Aleluia. É a escuta pelo Espírito Santo. Por isso que no livro do Apocalipse você sempre vai escutar assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não basta apenas ler, é necessário saber ouvir a voz do Espírito Santo, escutar a voz do Espírito Santo. Então, a primeira bênção é esta: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, porque todo livro é profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está mais próximo agora. É verdade. Todos nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Todos nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Ou será que o mundo vai continuar do jeito que está, de mal a pior? Haverá uma reviravolta, uma transformação. E é o que nós acreditamos, é o que nós cremos, e é o que nós esperamos. E é o que nós vamos desfrutar: novos céus e nova terra. Por isso, o autor continua: porque o tempo está próximo. Que tempo? O tempo da parousia, o tempo da esperança, o tempo da segunda vinda, o tempo do tribunal de Deus, o tempo de novos céus e nova terra, o tempo da eternidade. Nós estamos aguardando em nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira bênção é a bênção, então, de Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E a segunda bênção que nós percebemos no livro do Apocalipse está no capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu. Cuidado com as vozes da terra. Mas a voz do céu, ela é de Deus. A voz do céu, ela é de Deus. Quinta-feira, eu participava de uma conferência de libertação e nós convidamos um pastor amigo que é da Recife, Pernambuco, pastor Getro Gomes da Silva, que é secretário de Relações Internacionais do governo do Distrito Federal. Ele é um homem muito espiritual, muito profético, um homem de muita oração, pastor Navarro, de muita revelação de Deus. E na sua ministração, ele chamou algumas pessoas à frente. E uma das pessoas que lá estavam, ele começou a entregar revelação da parte de Deus. E tudo que ele falava confirmava, porque a pessoa estava desesperadamente em pranto, né? Chorando mesmo, desesperada. E depois o pastor presidente conversou com ele, mas ela mesma deu testemunho, porque tudo que ele disse estava acontecendo com ela. Ela estava ouvindo vozes, constantemente vozes, e vozes estranhas, não é? Então, a partir do momento que ele orou por ela, ela foi liberta e passou agora a ouvir a voz de Deus. Aleluia! A voz do Espírito Santo. Aleluia! Então veja, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Glória a Deus. Todos os que morreram em Cristo são chamados de bem-aventurados. Então, se nós temos parentes, entes queridos que morreram na fé, não é motivo de tristeza, Verdade. Não é motivo de desespero, de espanto, não, mas é motivo de glória, motivo de alegria. Porque se nós não cremos na ressurreição, qual é o sentido de ser cristão? Qual é o sentido de ser evangélico? Porque a base do cristianismo, o fundamento, o alicerce é a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos aqui por causa da vida eterna. Da vida eterna.
porque se o cristianismo fosse uma religião que não prometesse nada, Paulo mesmo já disse, nós seríamos os mais miseráveis de todos os irmãos. Por quê? De todos os homens. Porque nós estaríamos acreditando numa mentira, numa inverdade. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E nós temos essa mesma esperança de vida eterna. Então ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse nos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Meus irmãos, vale a pena servir a Deus ou não? Sim. Mas saiba que um dia nós vamos descansar de todas as nossas obras. Um dia vamos descansar de todas as lutas, de todas as perseguições. Um dia nós vamos deixar de tomar medicamentos. Um dia vamos deixar de pagar impostos. Um dia vamos deixar, de todo sofrimento, porque aqui está dizendo para que descanse nos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Deus tem reservado para cada um de nós um lar perfeito. Deus tem reservado para cada um de nós uma glória permanente. Deus tem reservado para cada um de nós um novo céu e uma nova terra. Eu fico pensando, irmãos, se nós contratássemos os grandes poetas brasileiros, os grandes escritores brasileiros, se nós contratássemos todos eles para dizer, através da literatura, como seria o céu, como seria a glória, né? Nós poderíamos até pedir, quem sabe aí, quem sabe fosse possível um segundo monte da transfiguração e aparecesse lá Machado de Assis, né? Aparecesse Gonçalves Dias, né? Gregório de Matos, um dos primeiros escritores do barroco brasileiro, não é? Então, se todos eles aparecessem lá, então vocês podem escrever alguma coisa aí, como será o céu? Eles também não conseguiriam, irmãos. É verdade. Porque o que nos espera é muito mais glorioso. É muito mais glorioso, aleluia. Aleluia. Por isso que vale a pena você ser cristão, você estar na igreja, você ser dizimista, ser ofertante, evangelizar, amar, perdoar, porque tudo isso vai passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Então diz, o Espírito para que descanse nos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então é bem-aventurado. Continue trabalhando, porque você é bem-aventurado. Aleluia. Continue adorando, porque você é bem-aventurado. Continue louvando, porque você é bem-aventurado. Continue frequentando a igreja, porque você é bem-aventurado. Continue escutando a palavra de Deus, adorando, perdoando, amando, porque você é bem-aventurado. Aleluia. Mas pastor, a luta está muito grande. Você é bem-aventurado. Verdade. Pastor, a luta é terrível. Você é bem-aventurado. Aleluia. Então, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Eu não estou dizendo que quando terminar esse culto, Deus vai chamar para a glória. Deus tem ainda muitas coisas para realizar através de nós. Mas quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Quantos acreditam assim? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. E a terceira bem-aventurança, a terceira bênção está no Apocalipse 16, 15. Eis que veio como ladrão, ou seja, surpresa. É surpresa. Nenhum teólogo sabe exatamente a data da segunda vinda de Cristo. Nenhum exegeta, nenhum estudioso da palavra de Deus. Nem mesmo os profetas sabiam, até mesmo os apóstolos. Mas somente Deus, o Pai, o sabe. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que vigia. Você está vigiando? O que significa vigiar? É estar atento. É estar atento, de prontidão. Estar atento, de prontidão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E guarda as suas vestes, para que não ande nu
e não se vejam as suas vergonhas. O que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo voltará, mas nós devemos estar atentos. E o que a palavra nos ensina aqui é acerca da vigilância, e a vigilância, a base dela é a santificação. É a santificação. E guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas, ou seja, os seus pecados. Então as nossas vestes, irmãos, as vestes aqui são as vestes de oração, as vestes de santidade, as vestes de justificação, as vestes de purificação, as vestes da unção do Espírito Santo. Porque nós temos vestes espirituais. Essas vestes que nós temos aqui são vestes físicas, mas as vestes espirituais, cada um aqui tem uma vestimenta espiritual. Cada um aqui tem uma vestimenta espiritual. E a sua vestimenta, ela tem que estar brilhando. A sua vestimenta tem que ter a unção do Espírito Santo. A sua vestimenta, ela tem que ser uma vestimenta de vigilância, de proteção, de segurança. Tem que ser uma vestimenta de santidade. Porque Jesus Cristo voltará. Voltará, mas Ele só vai chamar aqueles que têm as vestes espirituais. Aquele que tem as vestes de santidade. Aqueles que estão vigiando e aqueles que estão sob a guarda e a proteção do Espírito Santo de Deus. Então aqui na terceira bênção nós aprendemos que é importante a vigilância, é importante a segurança e é importante as vestes espirituais. As vestes espirituais. Como é que você pode ter certeza disso? É quando você serve a Deus com a consciência limpa. É quando você serve a Deus com dignidade. É quando você serve a Deus acreditando que você é salvo, que você pertence a Ele, acreditando que você é guiado pelo Espírito Santo. Quando nós temos essas vestes, nós temos absoluta certeza que o Espírito Santo está sorrindo para a gente, que o Espírito Santo está conosco e que nós estamos com Jesus todos os momentos. Aleluia! Glória a Deus! Então essa é a terceira bênção. Agora veja a quarta bênção do livro do Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. 19:9. Apocalipse. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Glória a Deus. O movimento pentecostal acredita na doutrina do milênio. É na doutrina do milênio que acontecerá a ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, se nós já sentimos a presença de Deus aqui, o pastor Navarro hoje deu testemunho do que Deus está fazendo no culto de oração, não é? Agora, irmãos, vamos imaginar as bodas do Cordeiro. Vamos imaginar essa festa patrocinada pelo céu. Aleluia. Não é? Com a presença de anjos e seres humanos glorificados, salvos. Uma festa espetacular. Nós estaremos lá. Por isso está dizendo bem-aventurados. Agora, para você ser bem-aventurado, você precisa ter um convite. Você precisa ter um convite. E o convite Ele já nos deu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
né? E eu vos aliviarei. Você já tem esse convite? Amém. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu fico aí, as pessoas. Tem brasileiros que acham que só existem 2 países no mundo. Aliás, 3. Um que não vale nada, que é o Paraguai. Né? Quem não conhece o Paraguai está enganado. É uma das economias que mais cresce hoje no mundo. A segunda maior comunidade de alemães está no Paraguai. No Paraguai. Eu conheço o Paraguai, fiz mestrado e doutorado em educação na Universidade de Assunção. Então é um país que está avançando economicamente e também as igrejas estão crescendo muito no Paraguai. Então vamos esquecer o Paraguai então. Vamos colocar o Haiti, né? Que não está bem. Agora veja, sem discriminação. Os brasileiros, muitos pensam que só existem 2 países, o Brasil e os Estados Unidos da América. Né? É tanto que 90% ou 70% dos brasileiros só querem ir para a América. Irmão, se você souber como é que está a Califórnia hoje, muitos estados do Brasil são mais perigosos que São Paulo e o Rio de Janeiro. Né? Se você soubesse, eu ando muito nos Estados Unidos, agora eu amo a Europa, né? O velho mundo, que daqui a 30, 40 anos será o continente da classe média, somente. Sabiam disso? Porque o crescimento do mundo está saindo da América Latina, a questão da agropecuária, indo para a África. A África será o celeiro do mundo, avançando e crescendo em tecnologia, em ciência e desenvolvimento humano. Então as coisas estão mudando. Mas aqui é diferente. Você não irá para a África, nem para os Estados Unidos, mas você estará no milênio. Você estará no milênio. Por isso que é bem-aventurado. Isso aqui é mais do que um visto norte-americano, irmão. E agora quem quer ir para o Japão, a partir de setembro, outubro, nem precisa de visto mais, né? Glória a Deus por isso, né? Porque nós temos que tirar essa reciprocidade diplomática, né? Muito bem, mas o que diz aqui? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, na segunda vinda de Cristo, Jesus vai chegar para você assim: olha, Navarro, eis aqui o teu convite. Eis aqui o teu convite. Eis aqui o teu convite. Que convite é esse? Você vai participar da festa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, sabe que aqui na sociedade tem esse negócio de classe A, B, C e D, né? Esse negócio de divisão de classe social. Irmão, na glória, no milênio, na eternidade, não haverá nada disso. Porque lá só vai estar a elite de Deus. Aleluia! Quem não é elite aqui, lá será elite. Aleluia! Amém? Quem aqui é menosprezado, lá será honrado. Quem aqui é humilhado, lá será exaltado. Aleluia! Quem aqui nunca foi visto, lá será visto. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que o cristianismo, biblicamente correto, ou seja, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é espetacular e extraordinária, porque a cruz acaba com qualquer tipo de segregação racial, qualquer tipo de divisão de classe social, porque lá em Efésios capítulo 3, Paulo diz que Deus derrubou a parede da separação, esse problema étnico, esse problema social, esse problema econômico, tudo isso desaparece, porque na cruz de Jesus Cristo, todos nós morremos e somos pessoas. É verdade, aleluia. Mas é bem-aventurado. E a irmã vai estar lá, né, irmã? Amém. Só não vai ter Coca-Cola, viu? Então, esta é a quarta bênção. Vamos para a quinta bênção no livro do Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Irmãos, o autor está dizendo aqui que nós teremos duas posições: a posição de sacerdote e a posição de realeza. Por quê? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Mas veja, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, existem duas ressurreições na Bíblia: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. E essa ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição, porque essa primeira ressurreição, ela está associada à ressurreição espiritual, Efésios 2, ou seja, todos nós, quando nascemos de novo, nos convertemos a Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos espiritualmente. Então a primeira ressurreição começa no novo nascimento. E a primeira ressurreição, ela é concluída na ressurreição, na segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que todos os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos que estiverem vivos serão transformados. E juntos estaremos com o Senhor para todo sempre. Então veja, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por quê? A segunda morte é o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. A primeira morte é a morte biológica. A primeira morte, ela é a morte espiritual e ela também é morte biológica, porque o salário do pecado é a morte. E a segunda morte é a morte no lago de fogo. Alguns teólogos ensinam, alguns estudiosos da Bíblia, que a segunda morte é o extermínio geral de todos aqueles que se afastaram de Deus. Isso é uma teoria. Isso é uma teoria chamada aniquilacionismo na escatologia. A segunda diz que haverá um sofrimento eterno. Mas isso também não apazigua nada, não é? Não deixa de ser sofrimento. Então, mas aqui o mais interessante é que eu e você não participaremos da segunda morte. A segunda morte não terá poder sobre nós. Não terá poder sobre nós. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Todos que morreram em Cristo viverão. Aleluia. E nós que estamos vivos, continuaremos vivos. Aleluia. Aleluia. Por isso que João está dizendo: bem-aventurado e santo. Você é feliz e é santo. Não todo cristão que é salvo, ele é feliz. Aleluia. É, não é? Todo cristão que é salvo, ele é feliz. Que tem o Espírito Santo, ele é feliz. Quando você vê algum irmão com cara de limão, é porque não tem o Espírito Santo, irmão. Cara de limão? Não é, pastor? Não tem. O crente tem que ser feliz. Sorria. Jesus está observando você. Você tem que sorrir, não é, Aleio? Todo mundo sorri, só o sorriso do irmão. Glória a Deus. Aleluia. É? Como disse um pastor recentemente, amigo meu lá em casa. Ele disse que lá na casa dele tem uma filha que tem dificuldade de orar. E que ele descobriu como fazê-la orar. É entrar no quarto dela, jogar uma nota de R$100 e ela vai se ajoelhar para pegar. Consegue orar, não é? Joga uma nota de R$100 lá. Então, sorria aí. Sorria para o irmão, dê um sorriso. Aleluia. Então é feliz. Bem-aventurado, ou seja, feliz e santo. Porque a felicidade está associada à santidade. Todo santo é feliz. E todo sujeito que é feliz é santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não gosto muito desses irmãos que chegam lá em casa. Como é que está a luta, pastor? Eu não gosto desse, eu não gosto desse negócio. Eu não gosto, é igual um político aqui em Brasília, toda a propaganda dele, a luta continua, e a luta continua. Né? E até que deu uma CPI para cima dele. Né? Porque a luta continua. Irmão, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É verdade, aleluia. Vocês viram aqui? Pastor Navarro colocou o quê? Testemunho de vitória. Vitória, porque irmão, igreja não é lugar de derrota, não. É verdade. Igreja é lugar de vitória. Aleluia. É lugar de vitória. Aleluia. Igreja é lugar de vitória. Aleluia. Não é assim, nós vamos chamar o irmão aqui para contar uma derrota. É. Não. Testemunho de derrota. Não vai dar um testemunho aqui que a sua empresa faliu. Vai dar um testemunho aqui que sofreu um divórcio.
Vai dar um testemunho aqui que capotou o carro. Isso não é testemunho, irmão. O testemunho aqui é o que a irmã deu. Glória a Deus, É um aleluia. testemunho de bênção. Aleluia. Quem tem testemunho de vitória? Glória a Deus. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Glória a O Deus. Espírito Santo quer que você saiba que a segunda morte não terá poder sobre você. A segunda morte não terá poder sobre você. E vamos então agora para O sexto. a bênção de número 6. Apocalipse 22 e versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. É a bênção de saber guardar a palavra de Deus. É a bênção de saber valorizar a palavra de Deus. É a bênção de saber amar a palavra de Deus. É a bênção de saber obedecer a palavra de Deus. É a bênção, conforme disse, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Todo crente que internaliza no seu espírito a palavra de Deus é vitorioso. Amém. Nós temos que internalizar a palavra de Deus em nosso espírito. Nós temos que internalizar. Como é que eu posso internalizar a palavra de Deus? Irmãos, é através da leitura, através da oração, através da meditação. Existe uma diferença entre ler e meditar o texto. Quando você lê, é uma leitura labial, mas quando você medita, é uma leitura espiritual, uma leitura interna, uma leitura interior, é uma leitura que ultrapassa até os umbrais da mente, até os umbrais da consciência, até os umbrais da tua existência, porque o Espírito Santo, ele desce e ele começa a dialogar com você, a falar com você, a interagir com você. Aleluia. Isso é bem-aventurado, aleluia. Aleluia. E nós descobrimos isso, irmãos. Nós descobrimos isso. Nós temos que ter uma leitura orante da Bíblia. Nós temos que ter uma leitura orante da Bíblia. Nós temos que amar a palavra de Deus. Olha, todo cristão que não gosta de ler Bíblia e que não gosta de meditar na palavra, não gosta de culto de ensino, ele é suspeito. Verdade. É suspeito o seu testemunho cristão. É verdade. Por quê, irmão? Está dizendo aqui, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Nós temos 3 tipos de palavra de Deus. A primeira palavra de Deus é a palavra criação. Ou seja, Deus revela a sua palavra através da criação. Salmo 19. Os céus proclamam a palavra de Deus. A segunda palavra de Deus é a palavra encarnada, que é Cristo. A palavra encarnada, Cristo é o Logos, é a palavra. E a terceira é a palavra escrita, a palavra documentada. Mas eu vou mais longe um pouquinho, temos também a palavra pneumatologizada. Que é isso, pastor? É a palavra espiritualizada, internalizada, é a palavra concreta, presente, é a palavra comunhão. Aleluia. Aleluia! Então você pode não entender a palavra criação, natureza, a palavra encarnada, o Logos, a palavra escrita, bibliologia, teologia, mas tem a palavra pneumática, a palavra do Espírito, a palavra da graça, a palavra da fé, a palavra que Deus fala com você. Aleluia. Nós não passamos por essa experiência. Deus falou comigo. Já passou por essa experiência? Deus falou comigo. Como é que você tem certeza que é Deus que falou? Que é Deus que está falando?
É a palavra. Porque você está em comunhão com a palavra. Quando nós estamos em comunhão com a palavra, não tem como separar o crente da palavra, nem a palavra do crente. É verdade. Porque a palavra, ela se torna uma só coisa com você. A palavra se torna uma só coisa com você. Então nós vamos aqui formular uma equação teológica. Como assim uma equação teológica? Ou seja, o cristão mais palavra é igual o quê? Aquilo que não existe passa a existir. Aquilo que não é passa a ser. O invisível, ele torna-se visível. O impossível torna-se possível. Porque você mais palavra é milagre. Você mais palavra é vitória. Você mais palavra é cura. Você mais palavra é libertação. Você mais palavra é prosperidade. Você mais palavra é ação de Deus. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus está nos dando agora uma ação nesse lugar agora. Aleluia. Deus está falando, eu e você vamos formar aqui uma sociedade. Irmãos, o profeta Elias, sobe a minha palavra. E a coisa aconteceu. Então você, sob a sua palavra, na palavra de Deus, e a palavra de Deus em você, você vai tomar posse da bênção agora. Aleluia. Amém? Aleluia. E o Espírito Santo está me dando aqui uma revelação agora. Ouça o que Deus vai falar. Aquilo que você acha que é impossível, e que está tardando, e que não poderá acontecer, as portas estão fechadas, Deus vai abrir. Ele vai abrir. Alguma coisa vai acontecer, pastor Amado. Eu sinto pelo Espírito Santo que alguma coisa vai acontecer aqui. Aleluia. 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 E aqui nessa vida tem gente que Deus quer prosperar 1000 vezes. Se você ajudar a igreja, ajudar a obra de Deus, Deus vai surpreender as suas finanças, Deus vai surpreender a sua família, Deus vai surpreender o seu negócio, Deus vai surpreender a sua vida, e você vai ver o milagre de Deus. Aleluia. Irmãos, eu já fui um dos pregadores mais pobres do Brasil. Hoje Deus me abençoou, já não sou mais pobre. Não sou milionário, mas também não estou mais na escola da prova. Eu agora estou na escola de Abraão. Estou cavando poços. Aleluia. Tem água aqui? Oh, aleluia. Aponta para baixo. Aqui um poço. Eu vou tirar água daqui. Aleluia. Você está no deserto, Deus está dizendo, não, aí tem água. Você Aleluia. vai tirar água, é aí onde você está. Aleluia. Olha, todo mundo está dizendo, aqui não tem água, aqui não vai chover, aqui não tem resposta. Deus está dizendo, eu vou fazer um milagre aqui. Aleluia. É aqui que eu vou fazer um milagre. Aleluia. E Deus faz isso, faz ou não faz? Uma vez, eu fiz uma viagem e ganhei uma oferta. Irmãos, eu não acreditei que eu estava com aquela oferta. Eu não acreditei, eu fiquei tão desesperado com aquela oferta, desesperado porque aquilo ultrapassou a minha fé e as minhas necessidades. E eu estava na Colômbia. Olha onde eu estava. Eu estava em Cali. E aí eu ganhei uma oferta da igreja. Fiquei lá uma semana, a igreja me deu $50 mil. Dólares. Foi dólar mesmo. Eu coloquei na mala e fui para Bogotá. Quando eu cheguei em Bogotá, a minha mala desaparece. Eu não sabia que o diabo tinha investigador aqui na Colômbia. Pegaram a minha mala, Deus me abençoou. Aí eu falei com o presidente da comitiva evangelística, reverendo William, que é de Porto Rico, ele disse, não se desespere, Deus falou comigo que a mala vai chegar. Aí, irmão, eu fiquei naquela inquietação. Aí anunciaram, a mala, chegou, né? Chegou a mala. Aí eu fui lá, e a minha mala não tinha cadeado. Jesus, essa mala foi vazia.
Na Colômbia, irmão, até anjo anda com cinto de segurança e colete de proteção. Eu falei, meu Deus da glória. Isso há 20 anos atrás. Aí quando a mala chegou, eu fui para dentro do banheiro. Irmãos, quando eu abri, e tudo lá, comecei até lá em Londres. Cheguei no Brasil e comprei um Corolla zero. Aleluia! Então é isso, irmão. O que Deus tem para você, ninguém toma. O que Deus tem para você, ninguém vai roubar. Aleluia! O que Deus tem para você, nem o Estado tem poder para bloquear. Porque Deus tem poder. Amém? A mensagem fugiu um pouco aqui, mas é o Espírito, irmão. Porque Deus está dizendo que está entrando com providência. Eu não sei o que está pensando nessa mensagem, mas Deus está entrando em providência. Eu estou vendo Deus aqui, ó, desbloqueando. Deus está desbloqueando. Aleluia! Aleluia! Porque eu vejo a situação assim, pastor Navarro. Tem irmão aqui que está com um cofre, mas não tem o segredo. Não sabe o segredo. Mas você é uma equação teológica. Você e Deus abre o cofre. Você e Deus abre o cofre. É verdade. E para terminar, Apocalipse 22:14. Fiquemos em pé. Bem-aventurado, os músicos já podem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do, para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida. Isso aqui é a simbologia da vida eterna. E posso entrar na cidade pelas portas. Veja só. Deus está dizendo, quantas portas fecharam para você? Mas essa porta você vai entrar por ela. Você vai entrar na cidade pelas portas. E aqui o Espírito Santo nos traz duas interpretações. A primeira é a interpretação espiritual. A nossa salvação está garantida. Nós vamos entrar na cidade de Deus pelas portas. E a segunda interpretação é a interpretação material. Tem gente aqui que está encontrando portas fechadas, mas Deus está dizendo, você vai entrar pela porta. Você não precisa de atravessador, você não precisa de despachante, isso tudo é metáfora, tá? Você não precisa de A, B, C ou D, porque é o próprio Deus que vai abrir a porta. É o próprio Deus que vai agir por você. Amém? Vamos cantar porque é o tempo de cantar chegou. Vamos cantar.